Olá, sou o João Bison, acadêmico do curso de Educação Física do Centro Universitário Uneduca. Gostaria de apresentar as demais integrantes do grupo, Tatiane Diniz, Carla Cristina e Sabrina Schotti. Temos como orientadora a professora e doutora Daniela Bento Soares. O tema que consagra nosso trabalho é a busca pelo exercício crítico da cidadania, propostas pedagógicas através da dança para o ensino fundamental 2. De maneira introdutória, ao pensarmos na dança enquanto um fenômeno sociocultural, podemos corroborar a ideia de que a mesma é inerente ao homem, ou melhor dizendo, faz parte de sua natureza. Ao levarmos a dança para o contexto escolar, nota-se que muitas vezes só é lembrada em momentos de festividades ou até mesmo com um menor valor, não sendo reconhecida como uma fomentadora no desenvolvimento dos discentes. Ao fazermos uma analogia com a sociedade em que vivemos, certifica-se que não há como pensar em uma sociedade dissociada das questões culturais, de poder e de gênero, pois, embora pareçam elementos imperceptíveis em um primeiro momento, ditam e moldam a forma como os sujeitos se relacionam entre si. Tal percepção nos leva a uma possível compreensão, a um possível entendimento, até mesmo a uma possível justificativa do porquê do distanciamento do público masculino à dança, tendo em vista a patriarcal sociedade em que vivemos. Acreditamos que a dança cumpre um papel fundamental na emancipação, na libertação e na desconstrução do homem em sociedade, sem que haja discriminação social, econômica, cultural e emocional dos indivíduos. Além disso, a dança no contexto escolar também faz com que possamos exteriorizar os sentimentos dos nossos alunos e conhecê-los mais a fundo. Trouxemos uma frase de Medina, que diz que o corpo é o próprio homem e, como tal, não pode ser somente um objeto, mas sim o sujeito, o produtor e criador da história. O estudante, ele não é um mero reprodutor de movimentos. Ele traz consigo sua bagagem cultural, sua bagagem socioemocional, seus ensejos, suas frustrações, as formas de elucidar seus sentimentos. Dessa forma, temos que entender essas relações que o mesmo estabelece e a forma que ele acha de se comunicar com o mundo, suas interpretações, suas significações e as suas ressignificações, e que possamos passar adiante seus sentidos, suas intencionalidades e seus benefícios para com a sociedade. E é nesse mesmo viés que pensamos em conceituações obtidas por pesquisa, pensando que cada perspectiva ela vai do pensar criativo e ao mesmo tempo metódico. Assim, uma apreciação singular ela se torna presente ao objeto em análise, no qual ele se torna preponderante e a sua subjetividade ela se forma materializada na escrita, havendo uma construção que ela é esboçada pela informação cultural. Então, o ensaio acadêmico, ele se torna da categoria crítica do nosso espírito, pois quem critica precisa necessariamente experimentar, precisa criar condições sobre as quais um objeto ele se torna visível de novo. Bom, dentro do contexto apresentado anteriormente, a dança, por tratar-se de uma linguagem corporal, ela traz consigo uma combinação de fatores que podem contribuir fortemente no desenvolvimento de indivíduos autônomos e capazes de compreender de maneira crítica tanto as suas emoções quanto a sua relação com o mundo. Por isso, nós nos sentimos ainda mais instigados a compreender um pouco mais sobre o quanto o trabalho da dança no âmbito escolar pode explorar reflexões acerca de questões sociais e humanas e, presumivelmente, desconstruir o conceito da estética impregnado na nossa sociedade e romper com possíveis preconceitos e estereótipos. Então, nesse contexto, torna importante abordar sobre a teoria de afetividade, o qual refere-se à capacidade das pessoas de serem afetadas tanto de forma positiva quanto de forma negativa, tanto por sensações internas, assim como por influências externas. Alguns autores, como Wallon, citam que a vida psíquica evolui a partir de 3 dimensões, podendo ser elas a motora, a afetiva e a psíquica, e que elas normalmente coexistem, atuam e se desenvolvem de maneira integrada. Então, o ponto crucial que condiz ao estudo que estamos desenvolvendo é que a teoria de afetividade de Wallon veio questionar o ensino tradicional que contém autoritarismo e torna o aluno um aluno passivo,
sem personalidade, sem criatividade, e que esse modelo, de forma geral, não leva em conta o caráter afetivo e social que deveria estar presente na educação. E isso nos leva a uma grande incógnita de será que o considerado mau comportamento de crianças e adolescentes, será que a dificuldade de torná-los cidadãos reflexivos e críticos por conta própria não são advindos do uso de punição como forma educativa? E se sim, será que de fato é a melhor estratégia? Com isso, nós propomos uma breve reflexão sobre práticas autoritárias versus práticas com autoridade. Essa reflexão ela pode ser útil em todos os âmbitos da educação, tanto nas práticas adotadas pelos pais, como do corpo docente como um todo. Podemos dizer que as práticas autoritárias nada mais são do que visar um padrão de obediência estimado e utilizar estratégias como punições, proibições e controle para buscar com que elas se concretize. Enquanto as práticas com autoridade, elas visam agir de maneira adequada e pertinente a cada situação, sendo que ao invés de utilizar a punição como estratégia, ela utiliza do diálogo, de debates, para que consiga desenvolver um comportamento desejável em prol do respeito e estimulando o exercício crítico da cidadania. Então, é extremamente fundamental refletir sobre esses pontos todos e correlacioná-los com a dança escolar, para que as crianças e adolescentes não desaprendam e não deixem de se beneficiar e valorizar essa linguagem corporal por influência de uma educação repressiva e frustrante. Estimular o aprendizado de maneira livre e prazerosa significa proporcionarmos uma prática que desperte o interesse do meu aluno, que este venha participar ativamente do seu processo de ensino-aprendizagem, utilizando a dança como recurso lúdico, mas acima de tudo como conteúdo pedagógico, capaz de enriquecer a aprendizagem não somente da educação física, mas ampliarmos esse eixo e utilizá-la como vetor de ensino em demais disciplinas e que é capaz de contribuir para a formação integral do indivíduo, estimulando o aprendizado de maneira livre, acima de tudo de forma significativa, mas estabelecendo sempre uma relação de corpo e mente. Ressaltar que a dança, enquanto um processo de aprendizagem, contribui para a formação de um corpo vivo, que além de ocupar espaço e ter suas formas, possui desejo, expressões e interagem com as coisas e com o meio que o mesmo vive. Podemos compreender que a dança, enquanto processo educacional, não se resume em colaborar para o ensino de habilidades básicas, mas sim contribuir para o desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com o mundo, favorecendo também o processo de construção do conhecimento. Isso nos faz compreender que a dança contribui para a formação de alunos mais conscientes da própria vida, favorecendo o processo de aprendizagem quanto às demais conscientizações pedagógicas. Portanto, é de suma importância na formação do sujeito, que atuará em sociedade, auxiliando para que este venha a ser crítico, reflexivo e participativo. Como forma de findar o nosso trabalho, corporifica a sublime junção entre escola e dança, reconhecendo sua excelência em recriar, em reconhecer e a desenvolver uma consciência humanizada.